E aí, gente, Aranha Science aqui. A gente vai terminar com esse vídeo de hoje os nossos três sobre Simileva Merrick, a primeira esposa de Einstein. Ajudava ele nos artigos acadêmicos, que virou um tema polêmico nos últimos anos também, na mídia e tal. E a gente vai examinar algumas cartas importantes de novo, só que sem tantos detalhes, porque dessas cartas que a gente vai ver agora não tem muita coisa sobre ela discutindo ciência com Einstein, mas mais coisas relacionadas à relação deles, né? Então, uma coisa importante, no ano 1905, chamado de Annus Mirabilis, né? Ano Milagroso de Einstein, ele escreveu 3 papers importantes. Esse, sobre a explicação do efeito fotoelétrico, que foi explicado por Max Planck, e ele usou isso para explicar de uma forma, de uma vez por todas, nesse paper, que eu já mostrei em outro vídeo passado, né? Outro sobre Brownian Motion, que é o movimento, por exemplo, de quando você tem o pólen na água e move de uma forma meio randômica, ele explica isso. E relatividade especial, né? Relatividade para velocidades constantes. Então, esses 3 papers são importantes. Ele ainda estava casado com a Merck, mas a questão é que nenhuma das cartas mostra de nenhuma forma participação dela nesses artigos de forma escrevendo ou de forma suficiente para ela ser uma coautora. Nesse sentido, ela com certeza ela revisou os artigos, ela viu os artigos, com certeza leu, falou a opinião dela, mas ela não foi uma coautora, ela foi uma, uma amiga da vida, embora esposa, que deu a opinião dela sobre esse tema. No máximo isso. Isso baseado nas cartas, né? Posteriormente, quase perto do ano que ele escreveu sobre relatividade, que é 1915, ele começa a ter uma amante, que é a Elsa Einstein, posteriormente. Que essa carta, por exemplo, em 1914, ela fala sobre como é realmente bom que você não esteja aqui no momento, porque no presente eu não posso pensar em visitar você, por medo de ferir a sua reputação de novo, né? Porque já estavam sabendo que ele estava tendo uma amante, com a esposa dele já praticamente já sabia, ou já ia saber. E era a prima de primeiro grau dele, no caso. Então começou a ter esses problemas, né? E aí teve vários problemas, várias cartas relacionadas a isso nesse meio tempo. Provavelmente brigas também relacionadas a isso com a Mileva. E no fim ele fica separado um pouco dela por um tempo. E nessa carta ele tá dizendo que ele vai voltar, né? Que ele não quer abandonar as crianças e tal. Ele volta. Ele escreveu essa antes da carta pra Elsa, né? Só que depois ele separa. E aí, separa entre aspas, porque não separa legalmente ainda. Demora uns anos pra isso acontecer. E até a Elsa fica brava com isso. Mostra isso na série do National Geographic sobre esse tema, que eu mostrei no outro vídeo. Mas basicamente vai ser uma série de cartas em 1914 e 1915 só sobre pensão, sobre coisas relacionadas a isso, como os filhos estão. Às vezes a Mileva vai ficar brava com ele, vai escrever que ele tá sendo um babaca e tal. Então tem essa questão também. Aqui, mais pela pensão, depois disso, gente, é importante saber que ela não conversa mais sobre física com ele. Eles estão brigados, eles não conversam mais sobre física. Nas cartas, eles não conversam mais sobre esse tema. Acabou. O que a gente viu nos outros vídeos não existe mais de 1900 para trás. Então, não tem nenhuma razão para crer que ela ajudou em relatividade, sendo que a relatividade geral, que é mais importante, ambas são importantes, né? A especial e a geral, mas a geral é mais difícil de se provar, que demorou anos e anos para provar. É diferente da especial, demorou um ano ou menos. Então, eles não falam sobre esse tema. E como a única conversa deles era sobre isso, então dá pra ver que ela não teve nenhuma ajuda, zero de ajuda na relatividade geral de Einstein, no geral, que é muito mais complexo. Então, isso é algo importante. Ela não ajudou nada na relatividade. No máximo, na especial,
mais ou menos revisando os artigos ou dando uma opinião com uma amiga nesse sentido. Uma coisa que ele fala muito no passado era que eles eram um só, ela e ele falavam isso. Então todo o trabalho que ele fazia era deles dois nesse sentido. Mas não que ela é uma coautora, mas que como que eles eram um só nesse sentido de serem casados e tal, e de se animarem um ao outro, né, na física, estudarem juntos e tal. Isso anteriormente, né, lá em 1900 e pouco. Então é importante saber que isso não existe mais. Ele tá falando aí que esse ano foi o mesmo de sempre, né, também. Só coisas relacionadas a dinheiro. Tá falando aí de dinheiro depositado em Zurique. Às vezes ele tenta visitar os filhos e não dá por causa que tá tendo guerra. E os trens da Suíça não estão passando pelas fronteiras, enfim. Em 1915 é só sobre pensão. Tudo. Em 1919, aqui já no volume 9 desse coleção de artigos, ele se casa com a Elsa. Então já teve já o como fala? Já teve a separação com a Mileva. E uma coisa importante aqui da separação com a Mileva é que o dinheiro que ele deu do Nobel posterior, em 1921, foi meio que uma condição para essa separação. Então eles só se separariam se fosse depositado para ela, se ele ganhasse o prêmio Nobel, que uma hora ia acontecer, fosse depositado na conta dela. No caso, né, para ajudar os filhos e tal. Então não é que ela é autora da relatividade, ela não ajudou na relatividade geral. Nada. Então, mas ele deu como uma questão relacionada ao divórcio. Aí constantes cartas de Mileva sobre o sofrimento dela. Muitas realmente ela tá certa. Na maioria, na verdade, ela tá certa. Tipo, quem abandonou ela foi o Einstein. Então, na minha opinião, na maioria ela tá certa. Às vezes, ou talvez não dê tanta atenção pros filhos. Mas uma coisa importante é que até 1927, que é onde acabaram esses papers selecionados, a gente não tem mais cartas depois disso nessa coleção. Você vê, algumas vezes ela fica brava com ele, mas no geral eles têm uma relação de boa. Ele vê os filhos de vez em quando, principalmente quando eles crescem. Embora muitas vezes os filhos deles ficam bravos que ele não dá muitas notícias, mas no fim, se você pegar tudo até 1927, principalmente nos anos finais, eles têm uma relação boa. Aí uma carta do Hans, que ele começou a se interessar em engenharia mecânica. Aí ele fala de um sistema específico, de um pêndulo, né, que se move continuamente e tem essas forças eletromagnéticas que fazem ele continuar se mexendo, dando voltas e tal. E ele fala pro Einstein sobre o que ele acha disso, né? Então dá pra ver que o filho, no caso o Hans, ficou interessado em engenharia, que também é relacionada à física, em várias formas, e matemática também. Então eles tinham uma relação posteriormente boa com os filhos. Nesse caso, essa é uma correspondência de 1920. Então ele teve uma relação boa com os filhos ao longo dos anos. Embora às vezes não. E o Hans, né, foi professor de engenharia em Berkeley, Califórnia, por muito tempo, né? Que é uma posição importante. Aqui, um salto gigante, 1925. Tem muitas cartas ao redor disso, mas todas relacionadas a dinheiro, ou como estão as coisas, fotos dos filhos. Essa ele escreveu de Bilbao. Ele fala sobre a viagem dele no Brasil, sobre como ele pegou algumas plantas e tal, pegou borboletas, enfim, para trazer para os filhos, enfim. Ele fala um pouco da viagem. Ele fala como ele pegou um cacto, uma cesta com um cacto, né? Do diretor de jardim botânico e tal, no Brasil, no caso. Enfim, que ia levar para Berlim, que eles moravam lá, enfim. Ele tinha uma relação boa, isso aqui em 1925. Eu não mostrei todas as cartas, porque a maioria posteriormente só fala sobre pensão, nada sobre física, nada. As que falam, eu mostrei todas. Dá pra ver que eles tinham uma boa relação. Depois de 1900 eles começaram a morar juntos e tal. Mas, por mais que ela era, assim, uma física, ela não se formou
De repente a questão é que quando você fala, pô, ela era uma física importante, uma das poucas mulheres em física na época, a única do seu ano com Einstein, e com certeza a visão que Einstein tem dela de uma pessoa que realmente manjava do negócio. Porém, dizer que ela era melhor que Einstein, como alguns livros que eu citei falam, é errado. Alguns artigos que eu citei falam de que ela era uma melhor matemática que Einstein, é errado. Usar a citação de Einstein como, falando que ela revisava a matemática dos artigos dele, também usar isso de forma errada é inconsistente. Então, a questão é que, além dos artigos que a gente já tinha citado antes, posteriormente no primeiro vídeo, e as cartas, tudo isso somado mostra que ela não ajudou nos papers dele. Ela não ajudava, tipo, criando fórmulas ou fazendo algo relevante o suficiente para ela ser coautora. No máximo, colocar ela no rodapé como alguém que conversou com ele. Isso é muito comum. Por exemplo, artigos do David Finkelstein, que a gente já fez vídeo no canal, ele fala muitas vezes em artigos no rodapé, depois da conclusão, as pessoas que ele conversou sobre temas que ele citou, que ele explorou no artigo. Então, o desenvolvimento das coisas que ele fala, ele sempre citava, nos acknowledgements, as pessoas que ele reconhecia como que ele conversou sobre, que foram discussões importantes para escrever o artigo. Mas de nenhuma forma elas eram autoras, nem perto disso. Nesse sentido, esse é o máximo que daria para dar para ela. Mas como não é dado, também porque eles falavam que eles dois eram um só e tal, que o trabalho deles era um só, a verdade é que ela não foi autora de nenhum paper junto com ele. E o paper que é o mais importante, que ele ganhou o prêmio Nobel, foi aquele sobre explicando o efeito fotoelétrico. E não tem nenhuma razão para crer que ela é coautora. Ela recebeu o prêmio simplesmente porque, por causa do divórcio, que ele queria fazer o divórcio, ele queria dar o dinheiro para eles também, para ajudar eles também. No fim, o veredito é que ela era importante sim no início como uma pessoa que animava ele a escrever, a se esforçar, porque ele tinha que conseguir dinheiro, trabalho para conseguir sustentar os filhos deles que eles tiveram, enfim, ter uma família, formar uma família. Mas no fim, o veredito é que ela não era coautora. Então, notícias sensacionalistas como essa da UOL, com todo respeito ao jornal, essa notícia não é correta. Falando, por exemplo, que é esnobada da teoria da relatividade e casamento cruel. Primeiro, ela não teve nenhuma relação com a teoria da relatividade. No máximo é especial, mas nada substancial. Ela não era tão boa em física e matemática quanto é dito em alguns livros. Ela era, tipo, ela se formou e tal. Praticamente, ela não se formou ao ponto de conseguir o diploma, mas ela era alguém considerado por Einstein, alguém que sabia das coisas, que acompanhava as notícias recentes. Mas ela não era tudo que falam. Então, é errado usar ela como alguém esquecida da ciência, alguém que foi desprezada. Talvez como mulher, como mãe, ela foi desprezada, isso deve ser lembrado, mas não como uma pesquisadora ou algo do tipo. Até porque se ela quisesse, ela podia muito bem escrever um livro, artigo e publicado. Mesmo que não fosse aceito no meio acadêmico, ela poderia escrever um livro, ela poderia continuar essa pesquisa, mas ela não fez isso. Ponto. Outra também notícia do BBC, indo longe demais, a história pouco conhecida da brilhante mulher de Einstein que contribuiu para a teoria da relatividade, sendo que ela não contribuiu para a teoria da relatividade. Nos anos que a relatividade estava sendo desenvolvida, ela não tinha como contribuir, eles estavam brigados, enfim. Ali, as qualificações de Mileva não deixam dúvida que foi uma física e cientista brilhante. Deixa de desejar preferências isso. Isso não é verdade. Se fosse verdade, tudo bem, mas não é. Aí eles estão falando que estão citando ali uma velha bruxa, né, que é uma forma que Einstein falava em inglês, The Little Witch, não sei como era em alemão, que chamava ela assim, né? Até chamava a mãe dele assim, enfim. Sempre tentando mostrar como Einstein meio que roubou
Tudo que ele fez, na verdade, foi um roubo dela. Mas isso não é verdade. Baseado nas cartas, em evidências que são. É só você ler. A gente mostrou com detalhes essas cartas. Não é verdade isso. Tipo, vamos supor que você queira falar disso, sobre tipo mulheres que conseguiram atingir coisas importantes na ciência, como Marie Curie, Lisa Meitner, Emmy Noether. Essas são pessoas, realmente foram pesquisadoras que fizeram por merecer o lugar no pedestal da ciência, melhor que muitos homens, principalmente a Emmy Noether, é a mais para mim respeitada, para mim, na minha opinião, o teorema de Noether, o foco dela em teoria dos grupos, como matemática ela é a melhor da história nessa questão de importância. Então fale delas. Agora não fale sem evidências e falando mentiras que ele roubou isso da mulher dele. Isso é uma mentira, não é verdade. Então, se alguém quer falar sobre esse tema, fale sobre coisas verdadeiras, como essas que Marie Curie, Meitner e Noether, que realmente fizeram coisas importantes para a ciência e até hoje o seu trabalho continua. Mas a Mileva não, ela não fez nada, não contribuiu para nada. Ela realmente criou um ambiente propício para o Einstein se desenvolver, mas não contribuiu como pesquisadora. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente, com detalhes, não mostrou o que os outros falavam sobre o assunto apenas, a gente mostrou dois contrapontos, mas a gente não mostrou só o que os outros pensavam sobre o tema, mas mostrou as cartas, todas as principais, as importantes, a gente mostrou com detalhes e falou com detalhes. Então, no geral, Mileva não ajudou o suficiente para ser coautora. Nos primeiros papers são importantes, principalmente o que ergueu o prêmio Nobel. Ela com certeza não ajudou na relatividade geral e com certeza foi uma inspiração e algo importante para Einstein. Eu conversava bastante com ela sobre ciência no começo, durante a sua vida de casados também. Ela com certeza viu, ela a primeira a saber dos artigos que ele ia escrever e das suas novas ideias, mas ela não era coautora. Ponto. Até o próximo vídeo.